No dia do seu aniversário surpresa, o marido fez uma descoberta devastadora dentro da própria casa. Flagrou a traição da esposa com seu melhor amigo na suíte do seu quarto. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já confiou tanto em alguém, a ponto de nunca imaginar uma traição? Já acreditou que sua vida estava completamente segura, até perceber que tudo era uma ilusão? A história de hoje não é apenas sobre uma festa surpresa. É sobre como, em uma única noite, uma vida inteira pode desmoronar. Prepare-se para um relato profundo, emocional e perturbador, onde amor, amizade e confiança são destruídos da forma mais cruel possível. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Agora, vamos para a história. Olá, sou inscrito do canal e resolvi compartilhar um relato que vivi há 4 anos. É uma história difícil, sobre como fui traído pela minha ex-esposa com alguém que eu jamais imaginaria. Alguém de quem nunca desconfiei, nem por um instante. Foi uma descoberta que me pegou completamente de surpresa, porque aos meus olhos não existia qualquer sinal de que havia algo entre eles. Tudo parecia normal, até deixar de ser. E o pior é que tudo veio à tona justamente no dia em que eu tinha tudo para ser feliz, na minha festa surpresa de aniversário. Por respeito à privacidade, vou alterar alguns detalhes, mas a essência do que aconteceu, essa permanece exatamente a mesma. Bom, meu nome é Rogério Alves, tenho 38 anos, sou gerente comercial em uma multinacional e moro no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Durante muito tempo, eu acreditei que tinha uma vida estável, não perfeita, mas sólida. Era aquele tipo de vida que você constrói com esforço. Casamento duradouro, carreira estável, casa própria, rotina previsível. Eu fui casado por 11 anos com Juliana. Juliana Alves, 35 anos, professora de educação infantil, numa escola particular próximo de casa. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo gostava. Sorridente, comunicativa, sempre preocupada com os outros. E talvez tenha sido isso que me fez confiar tanto nela. Ou talvez eu só nunca quis enxergar além da imagem que eu tinha criado. Nos conhecemos quando ainda éramos jovens. Namoramos por alguns anos antes de casar. Passamos por dificuldades financeiras no início, construímos tudo juntos. Eu realmente acreditava que éramos um time. Mas olhando hoje, percebo que, em algum momento, deixamos de ser. Só que eu não percebi quando isso aconteceu. Marcelo era meu melhor amigo, ou pelo menos, era assim que eu o chamava. 40 anos, engenheiro civil, solteiro. A gente se conhecia desde a adolescência. Ele estava presente em praticamente todos os momentos importantes da minha vida. Formatura, primeiro emprego, casamento. Ele foi meu padrinho. Frequentava minha casa sem precisar avisar. Almoçava com a gente, participava das festas de família, era quase parte da família. E talvez esse tenha sido o maior erro da minha vida, porque quando você confia demais, você baixa a guarda, e quando você baixa a guarda, é quando as coisas acontecem. Aquele dia parecia comum. Sexta-feira, fim de expediente, rotina pesada. Eu estava cansado, muito cansado. O tipo de cansaço que não é só físico, é mental. Reuniões longas, pressão por resultados, clientes difíceis. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e desligar do mundo. Nem lembrava que era meu aniversário. Para mim,
Era só mais um dia. Talvez isso diga muito sobre como minha vida estava naquele momento. Automática, sem emoção, sem atenção aos detalhes. Quando cheguei na porta de casa, percebi algo diferente. A luz da sala estava mais forte do que o normal. Pensei que Juliana estivesse assistindo televisão ou arrumando algo. Abri a porta e tudo mudou. Aquele grito coletivo me fez dar um passo para trás. Minha casa estava cheia. Familiares, amigos, colegas de trabalho, balões, música, comida, risadas. E no meio de tudo aquilo, Juliana, sorrindo, com um brilho no olhar que eu não via há muito tempo. Ela veio até mim rapidamente, me abraçou forte e disse: "Você merece isso, meu amor." E naquele momento, eu acreditei. Acreditei que aquilo era amor, que aquilo era cuidado, que aquilo era um gesto sincero. Eu estava completamente errado. A festa seguiu animada. Cumprimentei todos. Recebi abraços, risadas, brincadeiras. Por alguns minutos, eu realmente me senti feliz, presente, importante. Algo que eu não sentia fazia tempo. Marcelo estava lá. Claro que estava. Ele me abraçou com força e disse: "Parabéns, irmão, você merece." Hoje, essa frase ecoa na minha cabeça de um jeito diferente. Porque não era verdade. Nada daquilo era verdadeiro. Mas naquele momento, eu não sabia. Bebemos juntos, conversamos, rimos de histórias antigas. Era como sempre foi. Ou pelo menos, como eu achava que era. Mais tarde, depois de dar atenção a todos e tomar algumas cervejas, foi então que algo começou a mudar. Não foi algo óbvio, foi sutil, mas suficiente. Juliana não estava mais por perto. No começo, ignorei. Ela sempre gostava de cuidar de tudo, mas passou tempo demais. E ninguém sabia onde ela estava. Perguntei casualmente: "Cadê a Ju?" Minha irmã deu de ombros. Minha sogra disse que achava que ela tinha ido pegar algo na cozinha. Nada concreto, nada certo. E então eu percebi outra coisa. Marcelo também não estava mais ali. Foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Não foi racional. Foi instinto. Aquela sensação estranha que você não consegue explicar. Mas sente. E quando sente, dificilmente está errado. Tentei ignorar. De verdade, tentei. Mas não consegui. Comecei a procurar pela casa, sem chamar atenção. Cozinha, nada. Área de serviço, vazia. Banheiro social, silêncio. Banheiro da garagem, ninguém. Meu coração acelerou, sem que eu entendesse o motivo. Subi as escadas devagar, como se cada passo me aproximasse de algo que eu não queria encontrar. O corredor estava em completo silêncio, em contraste com a festa lá embaixo. Abri a porta do quarto de hóspedes. Escuro. O escritório, também vazio. Foi então que entrei no nosso quarto. Ouvi sussurros e um som que reconheci na hora. Meu olhar foi direto para a porta do banheiro da suíte, fechada, mas com a luz acesa. Aquilo não era normal, e naquele instante senti o peito apertar. Não com tanta gente na casa. Eu parei na frente da porta. Minha mão suava. Meu corpo inteiro parecia travado. Algo dentro de mim gritava: "E não abre." Mas eu não consegui ignorar. Eu precisava saber. Eu empurrei a porta, devagar, e naquele instante, tudo acabou. Não foi só o que eu vi, foi o que eu senti. Foi como se o tempo tivesse parado, como se o mundo tivesse sido arrancado de mim. Juliana, minha esposa, e Marcelo, meu melhor amigo, ali, os dois juntos nus. A Juliana com o vestido levantado até a altura dos seios, e Marcelo com as calças arriadas até o meio da canela. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma interpretação alternativa. A realidade literalmente nua e crua. Eles se afastaram rapidamente, assustados, tentando se recompor. Mas já era tarde. Eu não disse nada. Não consegui. Minha mente simplesmente desligou. Eu só fiquei ali, olhando, absorvendo, sentindo tudo desmoronar. Eu só consegui perguntar uma coisa: há quanto tempo isso está acontecendo entre vocês dois? Juliana tentou falar,
Marcelo tentou dizer meu nome, mas eu não ouvi. Era como se tudo estivesse em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Então, sem obter a resposta, virei as costas. E saí. Descer aquelas escadas foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Cada degrau parecia pesar toneladas. A festa continuava. Risos, música, conversas, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo já tinha acabado. Eu estava destruído por dentro. Peguei um copo. Minhas mãos tremiam. Não consegui beber. Respirei fundo. E então fiz algo que nem eu entendo até hoje. Pedi silêncio. A música parou. As pessoas olharam. E eu disse: "Me desculpem, mas a festa acabou." Ninguém entendeu. Alguns riram. Outros ficaram confusos. A mãe da Juliana me encarou, visivelmente assustada, como se já temesse o que estava por vir. A irmã dela estreitou o olhar, desconfiada, analisando cada detalhe. Meus pais se entreolharam, perdidos, sem entender nada. O clima da festa mudou em segundos. As conversas foram diminuindo, o riso desaparecendo aos poucos, até que um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Era como se todo mundo sentisse que algo estava errado, muito errado, mas ninguém ainda sabia exatamente o que. Foi quando Juliana desceu as escadas com o rosto pálido, olhar perdido, e Marcelo veio logo atrás, sem coragem, sem postura, sem nada. O clima ficou pesado. Ninguém perguntou nada. Ninguém precisou. As pessoas começaram a trocar olhares, primeiro discretos, depois cada vez mais reveladores, como se, aos poucos, tudo estivesse ficando claro. Ninguém precisou explicar nada. O clima pesou de um jeito impossível de ignorar. Eu respirei fundo, tentando juntar forças no meio do caos que estava dentro de mim. Olhei ao redor e, com a voz firme, pedi que todos saíssem, menos meus pais e os pais da Juliana. Disse que eles precisavam ficar porque havia algo muito importante e impossível de adiar, que eu precisava revelar. Sem despedidas, sem barulho. Apenas pegavam suas coisas e iam embora, evitando contato, como se não quisessem fazer parte daquele momento. Em poucos minutos, a casa que antes estava cheia ficou vazia, carregada por um silêncio desconfortável. O silêncio que se formou foi pesado. Ninguém questionou. Eles apenas ficaram ali me olhando e esperando, e naquele momento eu sabia que, depois do que eu fosse dizer, nada mais seria como antes. Eu respirei fundo, tentando controlar a voz que insistia em falhar. Olhei para os meus pais, depois para os pais da Juliana e disse: "Eu preciso falar uma coisa com vocês. Eu acabei de presenciar uma cena que não é fácil de lidar, nem de explicar." Meus pais me olharam assustados, sem entender, e eu continuei sentindo o peso de cada palavra. Hoje, no dia do meu aniversário, eu recebi o pior presente da minha vida. Eu flagrei a Juliana e o Marcelo transando no banheiro do meu quarto, na minha casa. O silêncio foi imediato, pesado, quase sufocante. A mãe da Juliana levou a mão ao rosto, completamente abalada, e se jogou no sofá, com uma expressão de decepção e vergonha. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém se mexia. E ali, naquele momento, tudo que existia entre aquelas famílias começou a desmoronar. Ninguém falou nada por alguns segundos. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para qualquer reação imediata. Meu pai passou a mão no rosto, tentando processar. Minha mãe estava imóvel, com os olhos marejados, olhando para mim como se sentisse a minha dor sem precisar de mais palavras. O pai da Juliana abaixou a cabeça, visivelmente envergonhado. Ele abriu a boca uma vez, duas, mas não conseguiu dizer nada. Já a mãe dela continuava no sofá, sendo amparada pela irmã de Juliana em choque, balançando a cabeça devagar, como se recusasse acreditar no que tinha acabado de ouvir. Juliana e Marcelo, os dois em silêncio, evitando encarar qualquer um ali. A presença deles mudou tudo. O ar ficou ainda mais pesado, mais difícil de respirar. Todos olharam, esperando. Uma explicação, uma desculpa. Qualquer tentativa de justificar o injustificável. Eu encarei os dois por alguns segundos, tempo suficiente para perceber que não havia mais nada ali que pudesse ser salvo. Nenhuma palavra veio.
nenhum pedido de desculpa que fosse suficiente. Então eu apenas disse com a voz baixa, mas firme: acabou. O pai da Juliana respirou fundo e, com a voz baixa, quase falhando, disse: filha, o que você fez? Mas nem ele conseguiu terminar. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai, ainda sério, me observava como se quisesse estar no meu lugar, para me poupar daquele momento. Juliana tentou falar. Abriu a boca, deu um passo à frente. Eu posso explicar. Eu levantei a mão, interrompendo. Não. Simples, direto. Não tem explicação que mude o que eu vi. Ela parou. As palavras morreram ali. Marcelo ainda tentou dizer meu nome, mas nem olhei para ele. Para mim, naquele momento, ele já não existia mais. Respirei fundo mais uma vez, sentindo o peso de tudo, mas também uma clareza estranha começando a surgir no meio do caos. Vocês dois, saiam da minha casa. Sem gritos, sem discussão, só o fim. E enquanto eles hesitavam, percebendo que não havia mais volta, eu entendi uma coisa com uma dor silenciosa. Tem coisas que não quebram aos poucos. Elas simplesmente se despedaçam de uma vez. E naquele instante, não era só o meu casamento que terminava. Eram anos de confiança, de amizade, de história. Tudo ruindo de uma vez só, diante de todos. Minha mãe se sentou ao meu lado e segurou minha mão com força, como se quisesse me manter firme ali, sem me deixar cair naquele momento. Meu pai andava de um lado para o outro, visivelmente inquieto, tentando conter a própria revolta em silêncio, até porque eles sempre trataram a Juliana como uma filha e tinham um carinho enorme por ela. Os pais da Juliana se levantaram aos poucos. O pai dela ainda tentou falar alguma coisa. Chegou perto de mim, bateu no meu ombro e disse: Rogério, meu filho, eu sinto muito. Em nome da minha família, eu só posso te pedir perdão. Não foi assim que eu as criei. A voz dele falhava, carregada de vergonha e arrependimento. E ainda assim, não havia palavras suficientes para consertar aquilo. Sem saber o que mais dizer, eles apenas se despediram de cabeça baixa e foram embora, levando consigo o peso da decepção e de tudo que havia se quebrado naquela noite. A casa, que antes estava cheia, ficou completamente vazia. Só eu e o que sobrou. Olhei ao redor, tentando processar cada detalhe, cada memória que aquele lugar carregava. E foi aí que percebi. Não dava para continuar ali como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ainda tentando processar tudo, meu celular tocou. Era a Raquel, irmã da Juliana. A voz dela estava séria, diferente, como se carregasse um peso. Ela disse que precisava falar comigo, que, depois de tudo, ela e os pais tinham pressionado a Juliana e que algumas verdades tinham vindo à tona. Respirei fundo e ouvi. Raquel me contou que o envolvimento entre Juliana e Marcelo não era recente. Já durava 8 meses. 8 meses inteiros. E, segundo ela, os dois nunca sequer cogitaram que eu pudesse descobrir, justamente porque confiavam demais na minha confiança nele. Isso doeu de um jeito diferente, mais profundo, mais frio, mas ainda assim não era o pior. Ela disse que tudo começou no período em que eu viajei a trabalho para Belo Horizonte, ficando 5 dias fora para dar suporte na filial da empresa. Foi nesse intervalo que Marcelo apareceu na minha casa. Juliana o convidou para jantar. Depois foram para a sala. Começaram a beber. Vodka, caipirinha, cerveja. Horas depois, ele a beijou. E ela não recusou. Naquela mesma noite, os dois terminaram na minha cama, dentro da minha casa. Ele dormiu lá. E a partir daquele momento, o que poderia ter sido um erro isolado passou a se repetir. Com frequência, com intensidade, até sair completamente do controle. Eles continuaram se encontrando como se nada tivesse limites. Pelo menos 3 vezes por semana. Sempre com uma desculpa pronta. Ela me ligava dizendo que iria para a casa da mãe, às vezes inventava que estava na casa de uma amiga ou que tinha passado no shopping, e eu acreditava, nunca desconfiei, nunca mesmo, porque tudo era milimetricamente planejado. Sempre nos horários em que eu estava trabalhando, tudo encaixado de forma perfeita,
sem brechas, sem suspeitas. Quando eu chegava em casa, ela já estava lá, me esperando, com a janta pronta, a rotina intacta, como se nada tivesse acontecido. E era isso que mais doía. Não era só a traição, era a frieza, o controle, a capacidade de viver duas vidas sem deixar transparecer nada. Enquanto eu acreditava que estava tudo bem, ela já vivia uma outra realidade há muito tempo. Raquel também contou como foi quando seus pais ouviram tudo. A reação foi imediata, devastadora. Eles ficaram completamente desolados, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. O pai mal conseguia olhar para a própria filha. Mantinha a cabeça baixa, em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. A mãe, em choque, repetia várias vezes que aquilo não podia ser verdade, como se negar fosse a única forma de suportar. Era uma mistura de decepção, vergonha e incredulidade. Naquele momento, não era só o meu mundo que estava desmoronando, o deles também. E antes de desligar, Raquel disse que o momento mais duro veio logo em seguida. O pai se levantou claramente abalado e caminhou até Juliana. No rosto, uma expressão pesada, marcada pela dor e pela indignação. Com a voz firme, mas tomada pela decepção, mandou que ela arrumasse suas coisas e saísse de casa. Disse que não tinha condições de encarar ninguém depois daquilo e que não iria acobertar o que ela fez, porque toda escolha tem consequências e que ela assumisse as dela. O ambiente ficou sufocante, pesado. Juliana não reagiu. Ficou ali, sem ação, enquanto a própria família, destruída, já não conseguia mais defendê-la. Quando a ligação terminou, eu permaneci em silêncio, olhando para o vazio, tentando entender como uma história inteira podia desmoronar assim, enquanto eu ainda acreditava que estava tudo bem. A dor não veio de uma vez. Ela chegou depois, lenta, densa, sufocante. Foi se instalando aos poucos, até se tornar constante, insuportável. A casa perdeu o calor, ficou vazia, silenciosa, quase irreconhecível. Juliana ainda tentou se explicar. Procurou conversar várias vezes, disse que tinha sido um erro, que aconteceu poucas vezes, o que eu sabia que não era verdade. Falou que estava confusa, perdida, mas eu a interrompi. Disse que não precisava mais se explicar, nem tentar sustentar mentiras e nem insistir em versões que já não se sustentavam. Para mim, já tinha acabado. Não existia mais nós. Nada do que ela dissesse mudaria o que foi feito, porque traição não é acidente, é escolha. E no caso dela, uma escolha repetida. Eu comecei a lembrar de coisas, pequenos sinais, mudanças de comportamento, distanciamento, mensagens escondidas. Tudo fazia sentido agora. Mas era tarde. Eu não quis prolongar. Entrei com o pedido de divórcio. Rápido, direto, sem discussão, sem tentativa de reconciliação. Foram 11 anos, encerrados em papel, assinaturas, frieza. Juliana tentou insistir, mas eu já não sentia mais nada. Nem raiva, só vazio. Hoje, meses depois, eu ainda sinto. Ainda dói. Mas aprendi. Aprendi que confiança é algo frágil. Aprendi que nem sempre quem está ao seu lado está com você. E aprendi que, às vezes, o fim é necessário. O divórcio foi concluído em poucos meses. Cada um seguiu seu caminho, sem reconciliação, sem amizade, sem volta. Sobre o Marcelo, ele simplesmente desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse feito parte de nada. Nunca mais vi, nunca mais ouvi falar. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa, nada. Foi como se tivesse apagado a própria existência da história. E sendo sincero, talvez tenha sido melhor assim, porque existem presenças que, quando permanecem, só prolongam a dor. O silêncio dele, de certa forma, colocou um ponto final no que já estava destruído. E eu só precisava seguir em frente, sem respostas, sem ilusões. Depois, por meio da Raquel, fiquei sabendo de algo que só confirmou tudo. Juliana foi atrás dele após o divórcio. Disse que estava com suspeita de gravidez e que tinha certeza de que o filho era dele. Ela foi esperando acolhimento, alguma responsabilidade, talvez até um recomeço.
mas ele a ignorou. Disse que não assumiria nada e ainda colocou a culpa nela, dizendo que, por causa de tudo aquilo, tinha perdido a amizade de irmão que tinha comigo. Naquele momento, tudo fez ainda mais sentido. Não era só sobre traição, era sobre caráter. E no fim, cada um mostrou exatamente quem realmente era. Hoje, a única coisa que eu sei sobre a Juliana é que 2 meses depois de ser rejeitada pelo amante, ela acabou indo morar na casa da irmã. Foi o que restou depois de tudo desmoronar. Sem a vida que tinha antes, sem a estabilidade que parecia tão certa. Também fiquei sabendo que a gravidez foi confirmada, já com cerca de 15 semanas. E apesar de tudo, ela decidiu seguir com a gestação. No meio de tantos erros e escolhas ruins, pelo menos isso ficou claro. A criança não tem culpa de nada. E no fim, vai ser ela quem vai ter que encarar as consequências de tudo o que fez. E de certa forma isso diz muito, porque algumas escolhas não destroem só relações. Elas mudam completamente o rumo de uma vida. Desculpa pelo tamanho do relato. Ainda tinha muita coisa que poderia contar, muitos detalhes que ficaram de fora, mas preferi resumir para não me alongar demais. Essa é a minha história. A forma como um casamento foi destruído e como, junto com ele, também se perdeu uma amizade que eu considerava como de irmão. Tudo por causa de uma traição. Não foi só o fim de um relacionamento. Foi o fim de uma fase inteira da minha vida. De planos, de confiança, de tudo aquilo que eu acreditava ser sólido. Mas de alguma forma, eu sei que precisava passar por isso, para entender que nem tudo que parece verdadeiro realmente é. Conclusão: nem toda traição começa com intenção, mas toda traição termina em destruição. E quando a confiança é quebrada por quem estava mais próximo, a dor se torna ainda mais profunda. Mas mesmo nos finais mais dolorosos, existe a possibilidade de recomeçar. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.